Fala peladeiros e peladeiras de todo o Brasil, estamos aqui hoje trazendo para vocês mais dicas sobre Cartola. Hoje vamos falar aí sobre a 24ª rodada do Cartola FC, que vai ser válida aí por esse meio de semana, começando aí na quarta-feira e terminando aí na dia 23, pô, termina no sábado. Meu Deus, agora que eu vi. Que nem semana Terminando passada. no é, começando aí na quarta-feira e terminando aí no sábado, né? Então vamos dar aí algumas dicas sobre essa rodada que está um pouco complicado se escalar, né? Alguns desfalques, nós temos aí menos 2 jogos e para isso nós trouxemos mais um convidado especial, convidado fixo do Não é canal. nem convidado especial, né? Fala, peladeiros. Estamos aqui, a 24ª rodada, né, cara? Vamos montar nosso time e também dar dicas por posição, mais ou menos, né? Só que essa rodada tá bastante difícil porque teve jogo segunda-feira Sim, do Santos, né? Que não vai contabilizar para essa rodada. E também também teve jogo também terça-feira, né, cara? Que é do América Mineiro e da RB Bragantino também, que não vai contabilizar para essa rodada. Então são 8 jogos para essa rodada, né? exatamente. Então nós temos aí menos opções aí para escalar dessa rodada. A rodada que já era difícil, né? De opções, tanto aí para o meio de campo, a gente vai chegar lá, mas ainda temos menos ainda opções para essa rodada aí que está complicado. É. Mas a gente vai tentar no máximo possível dar aí nossas dicas para vocês. Nós temos aí nosso saldo da rodada anterior, aí fizemos aí 67 pontos,30 para uma rodada que a gente esperava que fosse uma goleada do Palmeiras completa. Eu acho que até a pontuação foi razoável, a gente até conseguiu aumentar as nossas cartoletas, né? Em mais de uma cartoleta. Para mim, o saldo foi positivo. O que você achou, Sérgio, da rodada passada? Eu também achei, né? Que a meta aqui é sempre acima da média, então a gente foi 12 pontos a mais do que é a média dos cartoleiros, né? Na verdade, foi 12 pontos a mais do que a nossa última média. E a média dos cartoleiros foi 41,42. Então a gente foi também acima da média dos cartoleiros, que pra mim a meta sempre é essa, né? E também conseguimos valorizar um pouquinho, mas foi o que você falou, né, cara? A gente jogou muita expectativa no ataque do Palmeiras. E eu salvei também o nosso ataque, né? Lembrando também que rodada passada o Veiga começou no banco, né? Que era o nosso capitão, que era o nosso o jogador mais importante do nosso time. Quero ver, que é o capitão no caso, né? Então ele começou no banco, ele teve, se eu não me engano, 30 minutos só de jogo. Então deu uma quebrada também, entendeu? Por esses aspectos eu acho que a nossa pontuação foi de razoável para muito bom, entendeu? Porque o Abel, ele não basta ser odiado, né? Pela imprensa, ele também tem que ser odiado pelos cartoleiros, né? Então, vamos lá, cara. Essa foi a nossa pontuação. Aqui, ele fecha, a Cartola fecha, né? A gente tá na terça-feira montando o time, então ele fecha na quarta às 19 horas, basicamente, né? 18h59, porque por causa do jogo que vai ter, né? O primeiro jogo contabilizado dessa rodada, que vai ser o Flamengo e Goiás, né? Isso, Então, exatamente. Flamengo e Goiás vai ser o jogo, vai ser lá no Serrinha. Provavelmente o Flamengo vai com o time todo reserva, até porque tem decisão de Copa do Brasil nesse domingo, tá? Então, não se enganem aí com o Flamengo. O Flamengo vai poupar geral, né? Ou não, né? A gente não e sabe também, né? É, qual vai ser a mentalidade do São Paulo, né? Coitado. também não é à toa também que essa rodada vai até Injustiçado. sábado por causa disso, né? O São Paulo é injustiçado. Porque São Paulo tem um plano, Rodrigo. Tem um plano, tem um plano. Vamos lá fazer o básico aqui, né? Vender o time todo e fazer o que a gente sempre faz, né? A gente começa pela posição as mais chatas até as melhores, né? Então, de técnico para esta rodada, cara. E aí, qual a opção de técnico que tu acha assim a melhor opção para essa rodada? Pra mim, a melhor opção pra essa rodada seria o Ramon Dias do Vasco, tá ligado? Mas o Ramon Dias, ele se valorizou demais, né? Com a vitória do Vasco no Clássico. O time todo do Vasco foi bem na rodada passada, né? E isso contabiliza muito para a pontuação do técnico. Inclusive, Se foi uma bem excelente que pontuação, né? se bem que ele valorizou uma cartoleta, né? O ideal mesmo
o ideal mesmo de escalar o Ramon Dias essa rodada é porque o Vasco está nessa crescente, tanto do futebol também quanto de resultados, né? O Vasco E o ganhou do Vasco, né, Fluminense, né? vai voltar a jogar em São Januário, né? São vários aspectos, né? O Vasco jogou bem contra o Fluminense, ganhou, né? Tem melhorado, vai voltar a atuar em São Januário e vai pegar o Coxa, cara, que tá numa sequência, tá numa draga desgraçada, né? O Coxa. Então tem tudo aí positivo, né? Pontos positivos para escalar ele e também pontos positivos pro Vasco, né? Nessa rodada, na minha opinião, temos 3 aí opções bem boas, né? De técnicos. A primeira seria o Luiz Felipe Scolari, né? O Atlético vai voltar a jogar na Arena MRV contra o Cuiabá. O Cuiabá que nos últimos 6, 7 jogos a defesa não tem sido uma de suas maiores protagonistas, né? Tem falhado bastante, né? Depois que o Davidson deu aquela entrevista ali pro Sport TV, o Cuiabá não venceu mais, né? Mas tá o que aqui, conta né? a favor do Atlético, 5 né? rodadas sem vencer aqui, né, cara? Sim, exatamente. 5 rodadas sem vencer. Inclusive, o Cuiabá, que estava figurando a parte de cima da tabela, agora já se encontra-se no meio da tabela, né? Então, pode ter até um ataque bom por conta do Davidson, né? O Cuiabá é um dos times que mais fura SG de toda a competição, mas, por outro lado, a defesa vem sendo muito fragilizada em relação a isso, né, que a gente comentou. Outro técnico que a gente acabou de comentar foi o Ramon Dias, né? O Vasco, por N motivos, a gente tende a escalar alguns jogadores do Vasco, por conta do Coritiba também, que é um lanterna. Vinha fazendo aí uma recuperação ao longo do campeonato, mas decaiu bastante, né? E o outro, na minha opinião, é o técnico do Fluminense. Vai enfrentar aí o Cruzeiro, que é um time regular para ruim, vai enfrentar no Maracanã, né? A vitória no Maracanã é uma realidade, né? Pode até, inclusive, segurar o SG, até porque o Cruzeiro não é um time que vem fazendo muitos gols. Fez 3-0 contra o Santos, mas foi contra o Santos, né? Então, tirando esse jogo contra o Santos, o Cruzeiro não tem um ataque muito efetivo, né? Tudo bem que o Fluminense tem alguns desfalques, né? Inclusive o maior deles que é o Arias. O Arias vai ser poupado, né? Mas eu acredito que caso aconteça, somando o SG com boas pontuações de alguns jogadores ali do meio de campo para frente do Fluminense, eu acho que consegue sim alavancar aí a pontuação do Fernando Diniz ou do auxiliar do Fernando Diniz. Foi que essa escalação do Fernando Diniz mesmo tem essas ressalvas, né? Porque até a gente pode até falar que o Fluminense de fato ele tá focando em outra competição que é mais importante, né? Já teve desfalque no jogo anterior contra o Vasco, que foi do Ganso, que foi poupado. E também agora o desfalque muito importante também do Arias, né? Então tem essas pequenas ressalvas na escalação do Fernando Diniz do Fluminense, mas em condições iguais o Fluminense ele sobra em relação ao Cruzeiro, né? Sim, exatamente. Então acho que essas são as 3 principais dicas aí para técnicos, né? Caso você queira fugir dessas 3 opções, nós temos o técnico do Atlético Paranaense, vai enfrentar aí o Internacional na Arena da Baixada, mas eu acho que deve prevalecer aí o mandante em relação ao visitante. Tudo bem que nos últimos 4 jogos, né, o Inter não sofreu gols aí como visitante, mas a gente sabe que na Arena da Baixada o Atlético é muito superior a qualquer adversário. Isso é verdade. E aí, Rodrigo, eu já tenho um favorito, né? Pra escalar como técnico essa rodada. Eu escalaria o mais barato aí entre os que eu disse aqui, que seria o Ramon Dias, né, cara? Eu acho que se for para poupar cartoletas e ter que gastar, que gaste dentro do meio para frente, que é a pontuação que mais dá. Desculpa, que é a posição que mais dá pontuação pra gente, entendeu? Então, se puder poupar cartoletas aqui atrás, então pra mim tá ótimo. Eu também escalaria ele, né? Além de ser o mais barato também, eu acho que tem os aspectos mais favoráveis, né? Entre que a gente citou aqui. Porque Sim, tudo que gira em torno, né? Vamos agora pro gol, Rodrigo. No gol, quem vocês vai escalar? As opções no gol. Cara, opções para o gol.
Não escalaria goleiro do Atlético e nem do Cuiabá. Já começa por aí. Vamos por jogo por jogo. Do Corinthians e do Botafogo. Talvez eu escalaria o PR, mas só que o PR é um goleiro muito caro. A gente sabe também da regularidade dele, mas a gente também não sabe quem vai pro jogo, entendeu? Não sabe se vai o PR, se vai outro goleiro, né? Porque o PR está em dúvida nesse exato momento. Não escalaria o Cássio, até porque a gente sabe do poderio ofensivo do Botafogo. Entre Grêmio e Palmeiras. Não escalaria o Everton do Palmeiras, até porque a gente também sabe que do outro lado tem Suárez, tem Cristaldo, tem um monte de gente do Grêmio que pode furar esse SG. Exatamente, e o Grêmio também vai jogar em casa, né? E o Suárez, ele só fez gol no Brasileirão. Exatamente. Só fez gol nesse Brasileirão em casa, né, cara? Na casa do Grêmio. Então, a chance de cravar só aumenta, né? Exatamente. E o goleiro Grando do Grêmio, infelizmente, também, depois da atuação de segunda-feira, que foi uma atuação ridícula dele, eu acho que tomar 4 gols do Corinthians, fora também que é contra o Palmeiras, né? O Palmeiras tem Rafael Veiga, enfim. Cara, agora no jogo entre Atlético Paranaense e Internacional, eu acho que o goleiro do Atlético é uma boa para essa rodada. A gente sabe que o Inter, por mais que vem sendo invicto em muitos jogos, o ataque do Inter não é lá essas coisas, né? Tirando o Ener Valencia. O resto, para mim, na minha opinião, não é lá essas coisas. Então, eu acho que pode acontecer aí o goleiro do Atlético Paranaense conseguir o SG e ainda conseguir algumas defesas. Mas também não estou 100% safe aí com essa escolha. Ele é o goleiro mais barato, né? Provável aqui. Então, até para quem quer economizar a cartoleta, ele é uma boa, né? Sim, exatamente. No jogo entre Vasco e Vasco e Coritiba, eu escalaria aí o Léo Jardim, até porque em muitos momentos o Léo Jardim salvou o Vasco, né? Nessas rodadas aí no Brasileirão até o momento, e vai enfrentar um time que não é muito bom ofensivamente, que é o Coritiba, né? Mas a gente também tem que ver o lado da defesa do Vasco, que é uma defesa que está em recuperação ainda, não está totalmente recuperada, mas desde que o Ramon Dias chegou, já é uma defesa mais organizada, né? O cara que ajeitou essa zaga do Vasco vai voltar no próximo jogo, que é o Medel, né? Que ele tava comigo. Então é exatamente. Um ponto positivo, né? O Léo Jardim, ele tem a questão do SG, né? E a questão também de defesas, até porque o Coritiba também tem uns recém-chegados aí que finalizam bastante, entendeu? É verdade. Então pode ser que aconteça gol e tudo mais, que é coisa de futebol, mas também zerado ou negativado, eu cravo aqui que não tenho certeza, mas a possibilidade de acontecer com o Léo Jardim é nula, entendeu? Eu também concordo. Assim. A possibilidade de ser zerado ou negativado acho que é muito pequena, até porque mesmo se o Vasco tomar gol, né? Certeza que o Léo Jardim vai fazer defesa difícil, vai fazer defesa, né? Então vai pontuar, né? Sim, exatamente. Entre São Paulo e Fortaleza, eu colocaria o goleiro do Fortaleza, o João Ricardo, tendo em vista que o São Paulo vai com o time completamente reserva ou misto contra o Fortaleza, até porque domingo tem uma decisão muito importante, né, na história do São Paulo, que pela primeira vez ele pode ser campeão da Copa do Brasil, então acho que o Dorival vai dar muita importância para esse título. Então, mesmo jogando no Morumbi, acho que o time vai ser misto ou até completamente reserva, e o João Ricardo talvez consiga segurar esse SG, dado esse fator importante. Se não conseguir segurar esse SG, algumas defesas vai fazer, né? E falando do São Paulo, eu acho que não colocaria no goleiro do São Paulo. Então, Fluminense, basicamente, essas 3 opções, né? Ainda falta, né, o Fluminense, né? Que vai pegar o Cruzeiro. Goiás e Flamengo eu não colocaria nem o Tadeu e nem o Rossi, né? Que talvez seja o Rossi ou talvez seja o Matheus Cunha, mas provavelmente vai ser o Rossi do Flamengo. De Fluminense e Cruzeiro, talvez o Fábio, mas é mais para segurar SG. Eu acho que o Cruzeiro não vai oferecer nenhum risco ao Fluminense. Acho que vai prevalecer o estilo de jogo do Diniz, assim como foi contra o Vasco. E o Fábio é uma oportunidade para valorizar essa rodada, né, cara? Tirou menos 4. Exatamente. Para valorizar, exatamente.
eu acho que a rodada passada o Fluminense deu muita brecha defensiva, mas tirando esse fator, se prevalecer aí o jogo do Fernando Diniz, que é a posse de bola, o Cruzeiro vai ter muita pouca chance de gol, né? Então, talvez para segurar esse G e essa questão que você falou da cartoleta, eu acho válido colocar o Fábio. Então, para mim, são essas as opções. Mas eu escalaria o Léo Jardim. Léo Jardim? Se eu fosse para escalar alguém, eu escalaria o do Atlético Paranaense, o Léo Link. Né? Léo Link. Mas a gente pode fazer, caso você não esteja seguro com a escolha do Léo Jardim, a gente pode fazer a tática do anti-negativo, né? Achar algum goleiro nulo que não vai jogar com um preço maior do que o Léo Jardim, colocar como titular e colocar o Léo Jardim como reserva. Consequentemente, o goleiro não vai jogar, e porque vai estar nulo, né? Acima do Léo Jardim, e caso o Léo Jardim negative ou não, ele vai para o nosso time. Caso ele negative, a pontuação dele não vai ser contabilizada. Então, goleiros que não vão jogar, que estão acima dele é o João Paulo, né, do Santos, que já jogou, né? Pode ser. É mais uma estratégia aí, caso você também, cartoleiro, não esteja seguro da sua... Isso inclusive dá para fazer lateral e meio de campo também, inclusive ataque, né? Mas aí você tem que ser muito indeciso também. Tem que ser muito indeciso, né? Tem que ser muito... Vamos lá. Zaga, Rodrigo. É uma situação complicada, zaga. Zagueiros desta rodada. A zaga mais sólida que a gente tem, né, do Cartola assim. Essa rodada a gente não vai escalar, né? Que é a do Palmeiras, porque vai pegar o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Então, é um jogo que pode acontecer gols, né? Então é muito difícil a gente escalar pensando em salvar esse G, né? A gente tem que... inclusive a gente não tem nem que contar com esse G. Esse G é um bônus, né? A gente tem que contar com zagueiros que geram scouts além do CG. Cara, é porque a rodada passada eu acreditei muito no Gustavo Gomes e ele fez pouco scout além do CG. Se porventura o gol do Goiás que foi invalidado teria sido validado, a gente estava ferrado nessa rodada. Mas, eu colocaria zagueiro do Fortaleza, ou o Brits ou o Tite, mas eu tenderia a colocar o Brits. É isso que eu pensei também. Entendeu? Brits? Eu acho que o Brits ele tem um scout melhor do que o Tite. O Tite, inclusive, é bom de bola parada, né? Eu acho que eu colocaria o Tite, cara. Porque o Tite, a média do Tite é um pouquinhozinho maior, né? Levemente maior. Deixa eu ver aqui. Porque quando o Tite também, quando é negativa, vai legal, né? Vamos ver faltas, 24 faltas cometidas e 31 desarmes. 30 faltas cometidas e 25 desarmes. Acho que o Tite é melhor mesmo a opção. Tem que verificar essa questão de falta e tudo mais, é verdade. Porque o zagueiro que comete falta é complicado. Ele tem mais desarmes do que o Brits. Tem mais desarmes e menos faltas. Então tem também a mesma quantidade de cartão amarelo. O Brits tem um vermelho, o Tite tem 0 vermelho. E os dois estão 8 jogos sem sofrer gols. Então basicamente isso. A média assim, melhor mesmo é a do Tite, referente ao Brits. Mas levemente também. Nada demais. Essa rodada também a gente tem que ficar de olho nos zagueiros do Atlético Mineiro. Infelizmente, eu acho que, se eu não me engano, o Maurício Lemos ele não está entre os relacionados, mas seria uma boa, até porque é um zagueiro artilheiro, né? E nessa frágil defesa aí do Cuiabá seria uma boa. Mas eu acho que, infelizmente, ele está nulo. Zagueiros do Vasco, eu acho que é muito arriscado colocar, a gente já colocou o goleiro também. Zagueiro do Fluminense, eu acho que seria uma boa essa questão de segurar esse G, mas a gente tem que ver quem são os zagueiros do Fluminense, né? Porque não é qualquer um, não. Pelo que tá aqui é o David Braz, né? O que tá provável aqui no Cartola. É somente ele mesmo que tá provável, né? Porque a outra dupla de zaga deve tá em dúvida, né? Em dúvida. Então eu colocaria o Kaká do Atlético Paranaense. É outro zagueiro artilheiro. Acho que
vai pegar aí o Internacional. A gente já falou do Internacional, né? Que não toma gol, mas também não faz, entendeu? Uhum. E entre ele e o Thiago Heleno, 1000 vezes, né? Qualquer zagueiro tem que ter o Thiago Heleno. Não gosto de Thiago não, cara. O Thiago, cara, eu até gosto da questão da liderança do Thiago Heleno. É porque ele é muito faltoso, ele toma muito cartão, entendeu? Então isso atrapalha muito no game, né? Uhum. Então nossa dupla de zaga vai ser Tite e Kaká, hein, cara. Dupla de zaga improvável. Agora começa a ficar agora começa a ficar legal, dadas né? as circunstâncias, né? É. Agora começa a ficar legal escalar que é lateral, né, cara? Que são jogadores assim, mais ofensivos. Começa a ser mais ofensivo de lateral, meio de campo, né? Vamos lá, Rodrigo. Opções para as laterais dessa rodada. Na minha opinião, opções para laterais, Marcelo do Fluminense. É um cara que cria muita jogada. Muitas das vezes ele sai da posição de lateral e vira o meio de campo armador. E sem o Arias ele vai fazer ainda mais essa função. Então é um cara que tem qualidade para isso, tem técnica, mas temos que ficar aí de olho na condição física do Marcelo. Então pode ser que ele jogue 45 minutos, pode ser que ele jogue 90 minutos, mas pode ser que ele sinta alguma coisa e saia no primeiro tempo. Então tem que ver essa questão também. É um asterisco, né? E é bom também, se for escalar ele, ver um reserva também que consiga, né? Sim, é uma reserva à altura, exatamente. Dá pra fazer aquela... Se você quiser escalar o Marcelo, dá pra fazer aquela estratégia do anti-negativo. Outra escolha, cara, nessa rodada pra lateral, eu acho que dá pra colocar o Guilherme Arana do Atlético Mineiro, caso você não tenha outras opções, mas eu acho que é uma boa opção para essa rodada, até porque é um cara que tem se restabelecido ao longo desse ano. A gente sabe que está longe de ser o Guilherme Arana do ano passado, mas tem ganhado uma regularidade, né? Tem ganhado uma regularidade, é contra a frágil defesa do Cuiabá, é um cara que a gente sabe muito bem, que é um lateral ofensivo, joga praticamente como ponta, então é uma boa opção também para essa rodada. E do top 3, que eu acho importante citar aqui, é o Marlon do Cruzeiro. Eu acho que vai ser um cara que vai pegar aí um lado do Fluminense e que perde muita posse de bola, tanto pelo lado do Germancano quanto pelo lado do John Kennedy, que são caras que perdem muita posse de bola. Não sei se pelo jogo do Diniz vai ter muita oportunidade de fazer outro scout a não ser desarme, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas eu acho que é um cara, além de ter essa potencialidade de desarme, é um cara muito regular. Então, para mim, não pode faltar o Marlon como lateral. Então, eu já colocarei o Marlon no nosso time. Então, Marlon, nosso time aí vai ficar entre Marcelo e Arana, né, cara? Eu acho que eu vou de Arana, porque vai pegar um time... Teoricamente, o Atlético é superior nesse confronto, né? E Sim. Só tem essa competição mesmo. Então, o Arana tem jogado bem, tem feito boas pontuações aqui, né? E é um lateral bastante ofensivo. Caso você queira fugir, né, dessas três possibilidades, né, dessas três dicas, nós temos aí também os laterais do Atlético Paranaense ou o lateral Bruno Pacheco do Fortaleza. Que é um cara muito ofensivo, é um cara que vira e mexe dá assistência, ou até mesmo faz gol, e o Fortaleza vai pegar, como a gente já citou, o São Paulo misto, ou até mesmo completamente reserva. Então, fora isso, eu não vejo dicas melhores aí para lateral, não. Qual é a tua... Tava inclinada aí de Arana. Vamos de Arana, então. É mais seguro, entendeu? Dá um corte aqui. Já são 25 minutos, tá? Do vídeo já. Show. Então vamos escalar sem falar muito. A gente pode falar, mas agora falar rápido. Vamos agora para os meios campistas, né? Acho que assim, a melhor parte, né, cara? A parte mais produtiva assim, que a gente gosta mesmo de escalar. E esta rodada, quais são as opções, Rodrigo? Cara, infelizmente essa rodada tá difícil para escalar, cara. Principalmente meio de campo. Então, eu acho que eu colocaria
dois nomes que são unânimes, né? Pelo déficit de meio de campo. Eu acho que Rafael Veiga e Vitor Bueno a gente não pode deixar de escalar. Rafael Veiga pelo futebol que a gente já conhece, né, cara? Que a gente já sabe. E Vitor Bueno, aí tu explica, porque tu já me explicou em off, né? Cara, o Vitor Bueno dele, né? É um cara que é finalizador, então pode vir finalização para fora ou finalização defendida. É o principal batedor de bolas paradas do Atlético Paranaense, então pode vir uma assistência por escanteio ou por falta, ou até mesmo um gol de pênalti. E vai enfrentar aí não diminuindo o time do Inter, né? Mas vai enfrentar o Inter que tem até uma defesa sólida, mas eu não vejo lá essas coisas como o Internacional, mas é fora de casa, é o Atlético Paranaense, né? A gente sabe do poder ofensivo do Atlético Paranaense em casa. Então, pra mim, se o cara, ele é... Fora que o Vitor Bueno é um baita finalizador, então pra mim já... de média a longa distância ele finaliza Exatamente. bem, né? Exato. Aí, nosso terceiro meio de campo, que a gente vai ficar meio assim, né? Pra escolher, né, cara? Eu tava pensando aqui boas opções, como, por exemplo, o Pochettino, né, que é do Fortaleza, vai pegar um São Paulo completamente misto ou completamente reserva, né, cara? A gente não sabe, né? Então, sim, o Fortaleza vai ter essa vantagem de pegar um São Paulo mais alternativo, né? Eu acho que os meios de campo do Grêmio também são uma boa dessa rodada. Tanto o Vila Sante quanto o PP, que são dois caras mais defensivos, né? E a gente sabe que o Palmeiras provavelmente vai para cima do Grêmio, até porque é um confronto direto na parte de cima, na tabela, né? Então, tem jogadores ali do Palmeiras que vão ceder ali desarmes para os dois, né? Então, são duas ótimas aí opções para esse meio de campo. E nós temos aí um cara que eu até fiquei meio ressabiado em levantar aqui, né, aqui no nosso vídeo, mas a gente não pode descartar o confronto favorável aí do Vasco contra o Coritiba. Então, eu destaco então Paulinho Paula do Vasco da Gama de meio de campo, cara. E os gráficos dele são bons, né? Tem aquele jogo contra o Palmeiras que saiu aquele gol que foi mal anulado, então ele tinha que ter uma pontuação aqui maior, né? Se não me engano, a 21ª, uma coisa assim. Em 7 jogos ele tem 16 desarmes, então basicamente 2 desarmes por partida, né? Eu acho que se a gente for botar um meio de campo que seja mais defensivo, o Vila Sante e o PP eles estão à frente do Paulinho, né? Porque se a gente pegar aqui a média de desarme por partida de cada um, Vila Sante ele tem 50 em 17 jogos, que é a média de 3 por partida, e o PP também basicamente 16 em 6 jogos, que é basicamente a média também de 3 por partida, né? Então, se for pensando assim, no desarme, eu acho que o Vila Sante é até melhor, porque também o Vila Sante também chega um pouco mais na frente, né, cara? Então, tem mais regularidade, é um cara que tem mais minutagem no time do Grêmio, entendeu? Exatamente, tem mais minutagem. E se caso ocorra uma assistência, a gente poderia também contar com isso com ele, né? Agora vamos para o ataque. Cara, só para dar uma olhada assim por cima, tá bem diversificado, cara, esse time. De verdade. É um de cada time, cara. É um de cada time, né? Ataque, opções para o ataque essa rodada. Pra mim, principal opção, inclusive já coloca a faixa de capitão nele, é o Verratti do Vasco. Sem discussão. Caramba! Já coloca o cara em 6 jogos, ele só teve uma que ele não passou de 8 pontos, né? Então, já deu pra ver o naipe do cara. E é um confronto muito favorável pro Vasco. Entendeu? Desde que ele chegou, ele só participou de um gol direto do Vasco, mas que num gol que ele não participou, ele cabeceou pro goleiro espalmar, que foi o gol contra o Atlético Mineiro, né? Que o Everson espalmou e o Sérgio fez gol. Então ele participou de todos os gols, cara. É bizarro. Todo jogo ele participa de gol. Então, exatamente. 6 jogos, né? Média muito boa que ele tem. E na minha opinião, em seguida, a gente tem que colocar pra mim Vitor Roque, que é um cara que é Vitor Roque essa rodada. Entendeu? Não tem como não escalar Vitor Roque, né, cara? A média é muito boa e os últimos 3 jogos já diz, né, cara, que ele tá numa pegada legal, né? Exatamente. Então, pra mim, também tem que estar no time.
E agora a terceira opção, Rodrigo. Terceira opção, nós temos aí 3 nomes para a terceira opção. Primeiro, se você quiser ser ousado demais, tem como fazer a duplinha entre Verratti e Peck. Se você quiser, tem como colocar também na terceira opção Paulinho ou Hulk. E aí você escolhe qual vai ser o melhor aí para o seu time, qual que vai se encaixar melhor nesse time. É uma opção também mais ousada aí, que poucas pessoas estão olhando, é o John Kennedy do Fluminense. Inclusive o John Kennedy, sem gol e sem assistência na rodada passada, ele fez mais de 10 pontos, só de scout básico. Porra, então, ele jogou muito na rodada passada. Um inferno, exatamente. né? Inclusive colocou uma bola na trave, né? Do Vasco. Então vai enfrentar aí o Cruzeiro, que pouco vai atacar, entendeu? Então é uma opção ousada que ninguém tá olhando. Então são essas opções aí que a gente já falou. Paulinho, Hulk, se você quiser ser mais usado, colocar o Peck com o Verratti, Vitor Roque e John Kennedy. O problema do Peck, né? Se você é usado com Peck, você vai ser usado com 16 cartoletas, né, cara? Que é caro pra caralho pra ser usado, né? Mas eu acho que dessas opções, eu acho que a que tá na melhor fase, se não me engano, é o Paulinho, né, cara? Uma maior regularidade, tem assim, sido né? muito mais regulado que o Hulk, na verdade, né? Uhum. Só que e vai jogar na Arena MRV. Rede scout básico. Ele não jogou pra rodada passada porque ele tava suspenso, né? Mas ele vai voltar essa rodada. Então... Mas a média dele, 8 pontos, né? A média dele e do Paulinho, 7, né? Cara, essa rodada eu iria de Paulinho. Vai jogar na Arena MRV, sim. pegar o Cuiabá, que não tá numa fase legal. E a gente sabe, né, que o Hulk, ele tem scout básico, tipo assim, dando assistência, sofrendo falta, né, finalizando. Mas, atualmente, quem tá fazendo mais gol é o Paulinho, né? O homem do gol atualmente é o Paulinho. Então, vamos de Paulinho. Paulinho. Se a gente e não o capitão, colocou o Paulinho já... no meio de campo, a gente colocou o Paulinho no ataque. E o capitão já decidiu, né, cara? Verratti é o homem-gol do Vasco e... Vamos pro tudo ou nada essa rodada. Vamos lá, nosso tudo ou nada, cara, custa 140... Tinha tá caro, né? 140 cartoletas, é verdade. Vamos ser sinceros. 140 mais cartoletas engraçado, acho que a partir do momento que a gente começou a fazer vídeo para escalar junto, né, eu e você, os times começaram a ficar mais baratos, porque eu escalando sozinho, os times eram de 150 para cima, filho. Nossa! Sobrou 20 cartoletas, agora vamos escalar os reservas? Vamos lá, reserva na posição de lateral, Rodrigo. Samuel Xavier? Tem Samuel Xavier, tem Piquerez. O Piquerez, a gente não coloca assim Piquerez porque vai pegar o Grêmio lá na arena do Grêmio, então acho que melhor é de Samuel Xavier, né? Que é também um lateral bastante ofensivo, né? E tem tido bastante regularidade no time do Fluminense. A zaga. A zaga é complicada, né? A zaga a gente coloca o David Braz, né? Que tu falou, né? Se fosse pra botar o zagueiro. Vamos ver agora. Meio de campo, cara. Abaixo de Vila Sante. Tem o PP, né? Que é muito boa opção para substituir. Tem o Paulinho também, que tu falou, né? Que é uma opção mais alternativa, né? Qual vai ser? Vamos de PP? Vamos usar, a gente já tá usando mesmo, então vamos pro Paulinho mesmo. Pô, se o Vila Sante não jogar... Se o Abel decidir não botar o Veiga, moleque. Aí é triste. Agora no ataque é muito importante, Rodrigo. O ataque é importante, exatamente. Vamos de John Kennedy, então? Que é uma opção... Kennedy. Porque é a única opção assim que a gente falou, né? Também, que é uma alternativa assim também, que... acho que é a melhor opção. Tem o Pavão também, né? Do Atlético Mineiro. Mas é um cara que nunca participa, né? Das jogadas, é um cara mais recluso, né? Tem também o Rossi, que é uma peça muito importante, né? Do Vasco contra o Curitiba. Então... Mas eu também não sei se ele vai jogar titular ou se ele vai sair do banco. Porque eu acho que o que aconteceu no jogo do Fluminense foi uma situação ocasional, né? A questão de ele explorar o Marcelo. Então, não sei se ele é titular absoluto dessa equipe. Então vamos de John Kennedy mesmo, né, cara? Que jogou muito o jogo passado, né? Caraca, que inferno.
E essa aqui, cara, foi... Confirmar a escalação aqui rapidinho. Foi... Vamos lá, essa aqui ficou a nossa escalação, né? João Paulo no gol, mas ele tá como um backup, né? Caso o Léo Jardim vá mal ou negativo, né? Contra o Curitiba. A regra do... no caso, é a manha do anti-negativo, né? Então a gente escalou o Léo Jardim, mas a gente não tá 100% seguro, mas a gente, só pra, né, ficar mais seguro, a gente faz essa regra para que a gente não negative, pelo menos pelo goleiro, a gente não vai negativar a certeza, com essa não é regra, né? Essa manha, né? Exatamente. Aí o técnico aqui é o Ramon Dias, né? Que o Vasco vai pegar o Coxa. Bom, na zaga, temos zaga com dois times diferentes, com o Tite, o Fortaleza vai pegar o São Paulo, e Kaká do Atlético Paranaense, né? Que vai pegar o Internacional lá na Arena do Atlético. Nas laterais temos o Marlon, que vai pegar o Cruzeiro, vai pegar o Fluminense, né? Então isso aqui seria mais um lateral para scout básico, ofensivo, e não para pegar SG. Também temos Guilherme Aranda, também vai pegar o Cuiabá, o Atlético Mineiro vai pegar o Cuiabá lá na Arena MRV, na Arena do Galo. Então provavelmente o Guilherme Aranda vai ser bastante utilizado ofensivamente. No meio de campo também temos 3 times diferentes, né, cara? O Veiga, que como tá difícil escalar meio de campo essa rodada, vamos de Veiga, né, que é o básico, não temos que fugir do Veiga, e torcer para que o Abel coloque ele o jogo todo, né, não queira trollar a gente. Temos o Vitor Bueno, cara, que é o que você falou, né, inúmeras opções positivas para colocar ele, né, que ele é o batedor de bola parada, ele é o batedor de pênalti, tem um chute de média distância muito bom, né, cara, e também pode acontecer de dar assistência, né, ele é o cara da bola parada. E o Vila Sante, que vai pegar o Palmeiras, então é uma boa opção para desarmes e scouts básicos, né? Que a gente viu ali a média de desarme dele é basicamente 3 desarmes por partida. Então, se basicamente ele não fizer gol essa rodada, ou não der assistência, 3 desarmes a gente vai ter pelo menos no Vila Sante. Exatamente. Nas opções do ataque, né, cara? Temos o Paulinho, que é o homem-gol atualmente do Atlético Mineiro e vai jogar em casa contra o Cuiabá, que está muito mal nessa fase assim, do Brasileirão. Nos últimos 5 jogos não venceu no Brasileirão. Vitor Roque, que a gente já sabe, né, cara? Vitor Roque não tinha nem que estar mais no Brasil, de tanta bola que esse moleque joga. E também tem sido o homem-gol do Atlético Paranaense, que vai jogar em casa contra o Internacional. Nada inspirado no brasileiro, né? Na Libertadores é outro caso, mas no brasileiro o Internacional tá nada inspirado. Assim, tanto que tá figurando meio da tabela para baixo, né? E o nosso capitão, o ataque também, o Verratti, cara. Tem 6 jogos, média de 9 pontos por partida e participou de gols em 5 jogos desses 6. Média muito boa do Verratti, que foi o cara foi o cara do Vasco na rodada passada. Vale 14 cartoletas. É o capitão dessa rodada, porque o Vasco vai ter um confronto muito favorável, que é contra, digamos assim, o pior time do campeonato atualmente, né, cara? Que está em última colocação, que é o Coxa. E também essas aqui são as nossas opções no banco de reservas, né? Basicamente dominado pelo Fluminense, né? Que vai pegar o Cruzeiro, e também 2 jogadores. E também o Paulinho Paula, que é a nossa opção, assim, digamos assim, mais alternativa no meio de campo, né? Mas esse foi com o nosso time, Rodrigo. 140 cartoletas, vamos arredondar pra cima. Gostei bastante do nosso time, cara. Eu achei que poderia ser pior, cara. Essa rodada tava muito difícil de escalar. Sim. Essa rodada tá muito complicada de escalar. Eu acho que a gente está tentando tirar o melhor, né, de cada time, né? A gente tá dando o nosso melhor. Está dando o nosso melhor no nosso pior momento, né? Exatamente. Falar que nem o São Paulo, né? Eu tenho a total ilusão de que a gente vai ganhar domingo. Então é isso, cara. Eu acho que esse time tá de bom tamanho, né? Para a dificuldade que é essa rodada. Então é aquilo, né? A gente espera tirar mais que 50 pontos, que para mim é obrigação para todas as rodadas. Exatamente. Também, na minha visão, a nossa obrigação é tirar acima da média dos cartoleiros, né, cara? Né? E tentar valorizar um pouco a cada rodada. Mas é isso, comenta aí também o seu time, o que você acha, né, da rodada do Cartola, e também segue a gente nas nossas outras redes sociais, porque caso a gente mude alguma coisa nesse time, a gente coloca lá na nossa rede social, nos stories, também na publicação, a gente comenta lá.
o que a gente mudou na equipe e por que a gente mudou, né, cara? Caso ocorra de algum jogador não jogar, fica esperto que a gente atualiza também por lá, tá bom? Se você gostou, dê sua joinha. Se você não gostou, também pode deixar o dislike. Mas só peço que você comente o que você não gostou, né, cara? Pra gente também ficar sabendo o que a gente pode melhorar, né? Então é isso, segue a gente aqui, que tem basicamente vídeo todo dia sobre futebol. E também, quando tem rodada do Brasileirão, também tem cartola, né, cara? Então é isso, Rodrigo. Então é isso. Se gostaram aí das nossas dicas, o Sérgio já mandou o recado. Qualquer dúvida lá, manda lá no DM que a gente responde. Vai tentar responder todo mundo, né? Que são muitas mensagens. Tentando se fazer de difícil ou de desleixado, né? É isso, galera. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. É nóis.